É isso aí, começa agora mais um Fala aí, Tati. Filme, sempre acompanhando Fala aí, Tati. Tudo bem, gente? Todos bem? Olha só, hoje eu quase nem me arrumei. Eu coloquei uma roupinha e falei assim, eu vou lá fazer o programa porque, afinal de contas, né, comunicação é um direito para todos. E o programa Fala aí, Tati é isso. Do Capão para o mundo, não é isso, minha sogra? Porque no Capão Redondo nós temos voz, som, programa, música, um dos maiores rappers, vou dizer, do Brasil, né? Um abraço, Mano Brown, a todo o rap nacional, a toda a cultura popular, preta, pobre deste país. Bom, Dona Leris, maravilhosa, amo de paixão. Gente, sempre estamos fazendo uma revolução. Claudinei, nós fazemos uma revolução na comunicação. Afinal de contas, a comunicação preta, ela é muito restrita, porque os grandes empresários disseram que nós não podemos ter voz. E nós estamos aqui há séculos fazendo a nossa revolução. Hoje o programa tem a honra, e eu vou trazer logo de cara. Vem cá, professor. Professor João Almeida, eu quero apresentar a vocês o professor João Almeida, que além de trazer educação, ele traz comunicação com um jornalismo, uma reverência à cultura preta. Vem para cá. Vida de Preto. Quem não conhece, uma salva de palmas para esse homem maravilhoso, que eu tenho o prazer de estar aqui hoje recebendo. Olha só, gente, que camiseta chiquérrima. Sigam as redes sociais. João é um parceiro, está vindo para o Fala aí, Tati. Nós vamos fazer o quadro juntos, vamos? Vamos, com certeza. Pessoal, é isso aí. A gente precisa levar a educação antirracista, a gente precisa falar sobre a cultura preta, a gente precisa mostrar que nós somos inteligentes, né? E que a gente está aí para vencer. É sobre isso, é sobre comunicação e direito a todos. O João vai estar conosco, hoje vai estar assistindo o programa, e é um privilégio tremendo. Logo mais vai sentar aqui no meu sofá. Bom, hoje nós vamos falar de uma série de coisas fantásticas e vamos começar fazendo política, porque nós somos um corpo político, nós precisamos ocupar esses espaços políticos, porque senão vai virar a festa do só caqui, né? Só caqui. E a gente vai levando a vida de uma maneira assim, sem nenhum tipo de respeito, se nós não tivermos representantes à altura. Bom, o programa ele é apartidário, o programa é laico, mas nós sabemos que aqui nós fazemos uma revolução, e revolução se faz com comunicação. E para isso, hoje, eu vou trazer uma das pessoas que, politicamente falando, eu tenho uma grande admiração, porque a mulher é porreta. Ela quase nasceu no Capão Redondo, Claudinei. Se não nasce no Capão Redondo, eu vou dizer, viu? Mogi das Cruzes trouxe essa luz. DJ, solta o som, porque nós vamos receber uma das mulheres mais terríveis deste estado de São Paulo. A nossa deputada estadual,
Mônica Seixas. Vem pra cá, querida. Seja muito bem-vinda. Ah, maravilhosa. Gente, arrumar confusão é com você, né, amiga? Nada, eu sou calminha. Eu sou tão calminha quanto você tá basiquinha. Então, hoje eu vim super básica, assim, eu só dei uma arrumadinha, viu, Toninho? Só, mas a Mônica é assim como eu, simples Basiquinha. e básica. Senta, vem pro sofá. Calminha, Mônica, tranquila. querida, seja muito bem-vinda. Ah, olha, eu estou muito feliz, viu? Muito feliz de estar recebendo você. Olha, Claudinei, você viu que chique? Tá lindíssima, viu? Pois é, então, a gente quase não se arrumou, sabe? É tão simples essas coisas que acontecem conosco, assim. Espero estar à altura. Ó, meu paizinho tá ali, ó, maravilhoso. Amo de Olá. paixão. Olha lá, ó, maravilhoso. Muito prazer. Viu minha sogra do lado do meu pai? A senhora tá vendo? Belérrima também, viu? Maravilhosa. Uma mulher negra, linda, grisalha. Quero. Grisalha eu já tô, né? O detalhe que é assim, é o filho dela é marido de outra. E aí eu falei para ela assim, olha, faz o seguinte, o filho fica com a outra, a sogra fica comigo. E aí eu peguei a sogra para mim. Ele é marido de outra agora e não é mais seu? Não, Ele nunca foi meu. Nunca foi. Na verdade, eu escolhi ela como sogra. Ah, entendi. Tá bom. E falei, bom, é minha sogra e é uma das pessoas mais importantes desse processo. Uma mulher preta que me representa, e representa muito, mas muito, toda a nossa ancestralidade. Amo de paixão, minha sogra amada. Entendi. É a conformação de família. Ela Pois é é. tua família. É minha família. Mônica, primeiro que eu tenho que te agradecer. A gente sabe o quanto é importante as presenças políticas nos espaços de poder, nos espaços de comunicação e principalmente no espaço de comunicação negra, onde é negado. Uhum. Isso, para mim, é um grande problema. Eu sempre falo que o programa, cada programa é um desafio, é uma diversidade que a gente enfrenta para estarmos aqui, reunir toda essa equipe, todos do Capão Redondo. A Vulcans Filme faz um trabalho excepcional. Todos ali do Capão Redondo, pessoas grandiosas. Um time majoritariamente negro também, né? Exatamente, exatamente. E diverso, porque nós também... eu sempre falo, eu sou uma mulher trans. Eu né? sou travessis. Eu sou uma mulher trans. O pessoal fala, mas é transtornada, que seja. Mas eu também tenho CIDs, mas eu sou travessis. travessis, então, eu vou ficar com o meu transtornada mesmo, porque eu acho que esse negócio de a gente ficar pedindo, olha, me deixa falar, não dá mais para pedir. Nós temos que exigir os nossos espaços de poder. Então, a minha madrinha, Silvete Montilla, pode? Bem básica, Silvete Montilla é minha madrinha. E assim por diante. Trazer você hoje aqui não é só para uma questão de que nós estamos em ano de eleição. É um dos anos que eu mais detesto na minha vida. É difícil. Porque é tanto político gente boa agora. Nossa, esses dias tinha um lá pintando a calçada da minha casa, Claudinei. No Capão Redondo, o cara pintando a calçada. Eu achei tão fofo. Falei, olha que lindo, né? Vamos filmar o cidadão. Esse tempo de eleição, esse momento que nós estamos vivendo, a política que nós estamos vivenciando, é deplorável. Desculpe a palavra. É deplorável a situação que a qualidade que nós, os representantes que estão vindo aí, um pior do que o outro. Em muitos aspectos. Um deles, e o mais importante que você trouxe, é trabalhar para confundir a população, transformar direito em caridade. Você não deveria acessar uma condição de via e de calçada digna durante o período de eleição. Você deveria acessar e ponto, porque é um direito. Ter uma calçada, um planejamento urbano, uma boca de lobo que funcione, um lixo recolhido. Hoje os garis de São Paulo estão fazendo uma paralisação por conta do atropelamento do jovem esse final de semana. Também são trabalhadores que deveriam ser valorizados, é direito. Mas o que a gente está vendo na política é cada vez mais todo mundo trabalhar para confundir direito com caridade. Eu só vou ter uma cirurgia se um político me der,
eu só vou ter uma cesta básica se eu beijar a mão de alguém, eu só vou ter uma via limpa se eu me comprometer com um voto. Enquanto eles se apossam da coisa pública, por exemplo, as pessoas em situação de vulnerabilidade têm que acessar a cesta básica e ponto. Independentemente de onde ela mora, em quem ela vota, quem ela é, tem uma fila, tem critérios, independentemente de eu ir lá ou você ir lá, tem que funcionar. A nossa batalha na política é justamente contra isso. Direito é direito, tem que ser acessado por todas as pessoas e não podem ser tratados por algum como caridade, porque senão a política vira balcão de negócios. Essa foi uma coisa mais brutal, que eu já monopolizei a fala, porque essa foi uma das coisas mais difíceis de eu conseguir lidar quando eu me elegi. Eu tenho 8 anos de mandato, também sou periférica. Eu nasci em Mogi, mas cresci em Itaquá. Itaquaquecetuba, Beijo Itaquá, é um favelão. É uma cidade ainda muito precarizada, né? E a minha família toda está em situação de vulnerabilidade. Eu vim de situação de vulnerabilidade. Todas as pessoas que eu amo estão em situação de vulnerabilidade. E as pessoas estão muito acostumadas de você estar na política, me arruma uma cirurgia. Você está na política, me arruma uma casa. Você está na política, me arruma uma vaga para o meu filho. Aconteceu com a minha mãe, tá? 7 anos na fila de cirurgia de pedra nos rins. E a minha família toda fazendo pressão. A cirurgia dela, a cirurgia dela, a cirurgia dela. E não é sobre passar a minha mãe na frente da fila de milhares de pessoas que estão aguardando anos por uma cirurgia de pedra nos rins. É eu identificar por que tem pessoas há tantos anos na fila das pedras nos rins e o que a gente faz para zerar essa fila. O que a gente faz para que nenhum governador, prefeito, vereador, político não tome a fila de cirurgia para si, para sair distribuindo, por favor, e fazer a fila funcionar de maneira transparente e que todas as pessoas saibam quando e por que vai chegar a sua vez. Se está faltando médico, tem que contratar médico. Se está faltando aparelho, tem que comprar um aparelho. Onde eu tenho, onde eu não tenho voto. A fila tem que funcionar para todo mundo. E aí esse tipo de batalha política é custosa, é dolorosa e é difícil para as pessoas entenderem. Mas quando um político te faz um favor, se um político conseguiu para você uma vaga em creche, significa que tem uma fila de centenas de mães esperando uma fila de vaga em creche. Ele furou a fila, te fez um favor, você não tem a garantia de direito para você, outro filho, seu sobrinho ou outra criança que vai ter, e as outras mulheres vão ficar esperando. Então, toda vez que alguém me identifica algum problema, eu falo, calma que a luta é longa. Se você está assim, deve ter centenas, e a gente tem que identificar por que as pessoas estão assim e vamos à luta. Mas essa é a parte mais cruel. Na campanha política, as pessoas pegam o que é público para tornar caridade. Quem é essa tinta que estava pintando a sua calçada? Pois é, pois é. É lamentável porque esse processo educacional de ganha, eu vou fazer aqui, você... eu vou fazer em troca, você vai. Isso daí é uma corrupção que vai sendo ensinada desde pequeno ali. Uma facilitação, que isso é um grande problema. Porque aí você começa, quando você não aceita, você começa a ser a chata do rolê. Não aceitar. Pô, mas por que eu tenho que achar bacana o fato desse cara estar lá pintando a calçada da minha casa e eu achar isso bacana? Fala, não, você não tem que fazer isso aqui agora porque nós estamos em eleição. Quero ver o que você vai fazer para garantir que todas as ruas do Capão Redondo tenham dignidade e infraestrutura básica. E fora do Capão também, porque o Estado é diverso, a gente está numa eleição estadual e nacional para todas as pessoas, independentemente do seu voto. Eu falo isso, mas as pessoas também estão em situação de vulnerabilidade. As pessoas chegam para mim direto e falam assim, estou precisando muito, aí o fulaninho veio e me deu material de construção, um tanque de combustível, me fez um favor, o que eu faço? Aí eu falo assim, na moral, pega, mas vota em outro. Porque esse aí, se eleito, vai continuar usando o Estado para seus cupinchas, para os seus amigos, isso é corrupção. Ele está acessando um serviço público de maneira individual, mas tu está precisando? Você está em situação de vulnerabilidade, está passando fome, vai negar uma cesta básica? Pega a cesta básica, mas vota em outro, porque na hora da urna é você e a urna. É bem isso. Mônica, eu já vou começando
Porque a gente conhece a Mônica Seixas, mas eu quero saber da Mônica Seixas antes. Antes, hoje é uma mulher que tem a voz, que briga, que não aceita, que questiona. Mas e antes? Sempre foi assim? Porque você é uma mulher negra, da pele clara. Por favor, não me tirem isso, hein, gente? Polêmica no Brasil, polêmica chata agora. Qual é o lugar da gente que é negro de pele clara na sociedade? Branco a gente não é, então não nos expulse da nossa comunidade. Eu sou uma mulher negra de pele clara. Então, eu gosto muito quando as pessoas entram nesse assunto, porque, assim, eu sou uma estudiosa, eu venho da educação, há 27 anos, focada na educação. Lamentavelmente, na educação, que eu sempre chamava de educação de elite, e na realidade só é uma educação burguesa, porque de elite eles não tinham, porque a única coisa que eles tinham eram só dinheiro. Esses dias eu conheci um autor chamado Bourdieu, Pierre Bourdieu. Fantástico. E conheci porque ele é um cara que é francês, que foi para a Argélia. Eu sou de família argelina. Então, legal. tudo que vem da Argélia eu quero saber. E aí eu fui entender por que esse filósofo estava na Argélia e fez um estudo sobre o negro argelino, porque dizem que na Argélia é a África branca. Né? Então, vendem essa ideia de que a Argélia é um país branco. É o que eles tentam fazer aqui no Brasil também, que não existe racismo, que somos todos iguais, aquela coisa toda. E essa discussão do negro da pele clara, que não tem lugar de voz, que não pode falar sobre racismo, eu não consigo entender qual é o ganho para a comunidade negra. Para a comunidade negra. Porque o ganho para o racista é isso aí, é separar, dividir e fazer com que a gente fique se questionando. Porque também a mentalidade da direita é uma mentalidade hegemônica e ela é individualista. Então, às vezes, as pessoas pensam o racismo como uma discriminação individual. Se fosse isso, estava ótimo, porque a gente estava lidando só com pessoas más, meia dúzia de pessoas más, a gente ia puni-las, persegui-las e etc. O racismo não é só uma ação de discriminação de um indivíduo que vai e te ofende. E mesmo eu, com a pele clara, coleciono ofensas ao longo da minha vida. Mas não é sobre isso, é sobre uma estrutura política e econômica. Então, eu não estou falando que eu sou negra para usar cotas. Não é um ascenso individual. Eu sou uma mulher negra porque, além dos meus traços negroides, eu nasci ninguém. Eu herdei a pobreza, eu passei fome. E quando a gente fala da luta da negritude, a gente está lutando contra esse estado de coisas que façam que as pessoas negras ainda sejam a maioria entre os que vão morrer nas próximas chuvas, porque vai chegar concentrada. As pessoas negras são a maioria que morre nas chuvas porque elas são mais sensíveis à água? Não, porque quando o processo de escravidão acabou, o Brasil fez um amplo programa de distribuição de terra e casa para os europeus que estavam chegando. A comunidade negra foi empurrada pelas favelas e periferias. Então, se você for andar por favelas de barraco, ou por pouca infraestrutura, quem está lá? As pessoas negras. Então, é por isso que elas morrem mais. A luta contra o racismo é uma luta contra essa estrutura. É um programa de moradia, é um programa de acesso à educação e renda, é um programa por reconhecimento do legado, da história, da contribuição cultural e etc. Mas é uma luta coletiva de emancipação. Não basta um de nós entrar na universidade via cotas. A gente tem que lutar pela emancipação de todo o nosso povo que está atrás. Então, por isso, nós temos que fazer isso coletivamente, juntos, para a vitória de todos, porque a gente só vai ter vencido o racismo quando coletivamente a gente for encarado como sujeitos de direitos e acessar o mesmo direito que o resto da população acessa, e a gente sabe que a gente não. Exatamente. E não acessa mesmo, lamentavelmente, tanto o que a gente acessa, o que é entregue para a gente é a violência, a vulnerabilidade, né, é o descaso. Eu estava conversando com o Teto, o nosso fotógrafo aí, ali no Estação Capão Redondo. Vocês sabem bem disso. Capão Redondo é toda uma história. Pois é. Estação Capão Redondo,
o senhor, 70 anos, simplesmente foi atropelado pelo um ônibus ali na esquina. Ele simplesmente foi atropelado, e aí mais um corpo, e acabou, e A já vida que era, segue. e vida que segue, vamos para o próximo. E as coisas acontecem de uma maneira tão cruel, só que para essas pessoas a gente já tem o CEP, já tem a cor, a gente já sabe quem é que está naquele lugar. Mas eu quero saber, a Mônica, antes, porque para ter voz, para ser uma mulher negra com voz, ou é muita paulada com porrada. É legítima revolta. Eu só nasci em Mogi, mas eu nunca vivi em Mogi das Cruzes. Porque nos anos 80, ali na região do Alto Tietê, Itaquaquecetuba, que é a cidade onde eu realmente morava, não tinha maternidade. Essa ainda é uma realidade do estado de São Paulo. A gente tem centenas de cidades que não têm maternidade, e as mulheres viajam de ambulância para dar à luz. Essa era a realidade de Itaquaquecetuba nos anos 80, então eu nasci na maternidade de Mogi das Cruzes, uma cidade próxima, mas eu nunca vivi a cidade de Mogi. Conto isso porque as pessoas me cobram a vivência, né? Você é da cidade? Pai, eu nem sei o nome da Praça Central. Eu cresci em Itaquaquecetuba. O que eu conheço de Itaquaquecetuba era a feira que tinha na estação de trem, que me alimentou durante a minha primeira infância. Eu nasci miserável. A minha mãe é uma mulher branca, mas estava em situação de rua na época do meu nascimento. Foi empregada doméstica a vida inteira. O meu pai, um homem preto, de pele retinta, de uma família muito da hora, de Poá, que eu só tive o prazer de conhecer agora adulta, que eles foram atrás de mim quando eu me elegi. Não convivi com meu pai, porque o homem negro também tem essa coisa, agora menos, porque eles estão se desconstruindo também, mas de não se permitir ser amado, de não constituir família, de querer abusar na virilidade, na masculinidade. Meu pai foi um desses também, se entregou ao alcoolismo, e foi uma história muito complexa. E nessa situação de vulnerabilidade, eu sempre conto que eu não sabia que eu era gente. Eu cresci sem saber que eu era gente. E eu acho que a maioria das pessoas não sabem que pessoas como eu fui na infância é gente. Porque, em situação de fome, eu era uma criança, eu brinco que eu era uma criança solzinho, com aquele cabelo que ninguém cuidou, meio aloirado na rua, com trapinhos imundos, ranhenta, e sempre com aquele olhar de me dê algo para comer. Eu roubei muito na feira de Itaquaquecetuba para comer, conto isso sem nenhuma vergonha. Aliás, eu não acho que eu roubava, não. Eu acho que os feirantes meio que já deixavam ali pegável o que era possível para alimentar a nossa família. E tinha uma coisa na minha infância que marcou toda a minha trajetória, esse olhar de que eu não tenho que esperar nada da vida, só agradecer o que me dão. Porque quando você vê uma criança em situação de vulnerabilidade, quando você vê uma criança miserável, quando você vê uma criança com fome, uma criança esmolando, você não tem nenhum carinho por ela, por mais boa pessoa que você seja. Por mais humanista que você seja. Sabe o que você vai fazer quando você vê uma criança? Não é que quando você vê uma criança bem vestidinha, sozinha na rua, que você vai falar, cadê seu pai? Você está sozinho. Quando você vê uma criança esmolando, você já sabe que aquela é a realidade dela. Você quer dar uns trocados, um prato de comida, uma marmita, e tirar aquilo da sua frente, porque aquilo te provoca dor. Só que, do outro lado, aquele ser humano está se formando a partir daquele olhar. Eu me formei a partir desse olhar de eu não quero te ver. Sai logo da minha frente. Você é um problema social com que eu não consigo lidar. Me fere. Então, eu cresci com muito problema de ser visto. Eu tenho que tratar isso na terapia até hoje. Assim. Falar assim com você é um desafio pessoal que eu ainda tenho que vencer. Aí, aos 13 anos, na escola, tinha um grupo de adolescentes organizando para formar grêmio, e eles estavam lá reclamando que o uniforme era cinza, achava o cinza feio e queria mais salsicha na merenda. Hoje a gente vai discutir merenda saudável, mas lá nos anos 90 a gente queria mesmo era comer uma bela salsicha de vez em quando, porque não tinha em casa. E aí, quando eu vi a molecada se organizando, eu falei, uai, a gente não tem só que agradecer o que vem? Eu não tenho que ser uma pessoa feliz só pelo fato de eu comer uma vez por dia na escola. Eu posso pedir o que eu vou comer na escola? E aí, quando eu vi gente igual a mim falando, não, eu tenho querer,
eu vou participar disso, caiu a minha ficha que eu era gente. E aí, depois que caiu a ficha que eu era gente, eu descobri que eu não era tão gente quanto as demais pessoas, que tinham uma série de direitos que são bonitos. Você tem direito à educação, você tem direito à saúde, você tem direito à moradia, mas não estava funcionando. Sei lá, tem alguma coisa que acontece que o Estado de Direito, esse Estado democrático, não era um Estado democrático para mim. Eu revi isso ontem. Ontem eu estava numa ceia aqui em São Paulo, cujo bebê senegalês morreu. Sim, eu soube. E a comunidade senegalesa estava toda na frente da creche, em luto. Bastou estacionar uma viatura da polícia, não está fazendo nada, um ato super pacífico, eles estavam chorando. Um ato super pacífico. Bastou uma viatura da polícia estacionar, eles começaram a correr. Correr. Eu, assim, meio sem entender, eu falei, mas o que aconteceu, gente? A polícia falou alguma coisa para sair? Estamos atrapalhando o trânsito? Aí eu parei, uma liderança, e falei, por que vocês estão correndo? Aí eles falaram assim, você não sabe o que é ser nós e encontrar a polícia. E aí eu parei para pensar, são pessoas que não estão em conflito com a justiça, não estavam fazendo nada de errado e não têm o direito ao luto. Eles não têm direito a chorar a morte do bebê deles, tamanho o medo que eles têm do Estado. Então, aí eu comecei a entender que tem gente que não é tão gente, que tem direito, mas que tem gente que não acessa direito, que a vida não é igual para todo mundo. Aí isso começou a me dar revolta. Revolta, revolta, revolta. E até hoje eu faço política nessa chave. Eu falo baixinho, eu sou canceriana e etc. Mas o que me faz estar na política é revolta. Esse negócio, eu defendo que a gente não sofra um recrudescimento, que a gente não tenha o fechamento do Estado. Mas defender o Estado democrático de direito é demais para mim, porque eu quero um Estado democrático de direito e a gente ainda não tem. A gente não tem um Estado democrático de direito quando você para numa blitz. Você já foi parada numa blitz? Opa, opa. Esses dias eu estava com os meus 2 filhos, e aí eu estava vindo, estava frio, eu estava de touca, meu filho estava do meu lado, a viatura veio devagarzinho, o de trás já tirou a touca, o meu filho já tirou a touca, e o outro abaixou minha blusa para ver que é uma mulher. Aí eles olharam devagarzinho, e eu com um sorriso no rosto, e assim com cara de... Oi, tudo bem? Tá tudo bem, tá? Tudo bem. Tô fazendo nada. Exatamente. Tô aqui, ó, tô limpa. A gente não está no Estado democrático de direito quando eu e você tememos a interação com a polícia e a gente assistiu cenas, por exemplo, quanto o Roberto Jefferson tacando granada na polícia e não acontecer nada com ele. Por que a gente tem inteligência, estratégia, segurança para um cara com um fuzil, granada sair vivinho? Acho que ele nunca teve medo de morrer ali naquela situação. Imagina. Vorcaro, tamanho do roubo que ele patrocinou. Nunca teve medo de morrer, entendeu? Foi entregue na justiça, está respondendo e etc. Quanto nós, assim, eu tenho medo de, sei lá, responder uma palavra grosseira e aí o meu direito à vida, que deveria ser inviolável, ser violado. E a gente assiste, né? Todos os dias. Uma das coisas mais difíceis da minha defesa e trajetória política é defender que mesmo os meninos do tráfico não sejam mortos. Mesmo. Porque, primeiro, morre um monte de inocente nessa desculpa de matar traficante, aí não tem volta, entendeu? Você matou um inocente, você não tem volta. Acabou aquela vida, aquele futuro e etc. Então, você precisa averiguar muito o que você está fazendo. Então, mesmo que seja traficante, você tem inteligência, você tem estudo, você tem colete à prova de bala, você tem a polícia a científica, você tem que ter estratégia para prender o cara, como você prendeu o Vorcaro. Leva para a justiça, ele é julgado, ele é preso, e as pessoas ficam assim, por que você luta tanto quanto as operações policiais? Porque as operações policiais podem matar um monte de pessoas em conflito com a lei, mas sempre matam um inocente. E aquele inocente é importante. Não pode ser descartável, desprezível que, sem querer morrer uma mãe que estava grávida levando seu filho para a escola. Pô, sem querer uma bala atingiu a escola.
sem querer matou uma mãe de 4 filhos, sem querer, foi só uma pessoa cega que estava com a bengala e confundiram com o fuzil. Não pode ter sem querer, a nossa vida tem que ser um direito inviolável. Essa é uma das batalhas mais difíceis que eu enfrento para discutir na política, que a gente não tem uma segurança pública, não tem. Se eu e você temos medo de perder a nossa vida em interação com o Estado, se eu e você não temos direito a celular porque ele é roubado, você está batendo recorde de feminicídio, de homotransfobia, se a gente está vendo os números de mortes violentas subir no Estado e ainda assim a gente tem medo da polícia, a gente não tem segurança pública. Segurança pública é eu andar por aí sem medo, se eu não estiver fazendo nada de errado, andar por aí sem medo. Eu não ando por aí sem medo, todo mundo que é preto não anda por aí sem medo, e a gente teme tanto o ladrão de celular quanto a polícia do Estado. Essa é uma das coisas mais difíceis de defender na política, de discutir com as pessoas, de fazer as pessoas compreenderem, porque as pessoas continuam achando que a gente não é gente, que a gente tem que aceitar tudo que dão, que eu deveria estar grata por estar aqui, por ter sobrevivido e etc. E o que me fez entrar na política e seguir na política é isso, revolta. E tem muita coisa para reclamar e sigo reclamando. Eu vou dizer para você, para fazer isso aqui, também é revolta. Eu imagino. Isso, para montar esse programa, eu também é um processo de revolta. Desde que eu comecei com o programa, pegando o gancho que você está dizendo, eu já tive mais de 15 convulsões. Mulher. Princípio de AVC. Estresse? Estresse. Porque quando eu fico questionando por que é que nós não temos uma comunicação negra. Sim. Num país que 1,9 trilhões é o PIB de lucro que a população negra faz por ano. E, ao mesmo tempo, a população que é a mais pobre, a pobreza, 70% está dentro da população negra. Você não tem uma comunicação periférica e que tem que ser num lugar, por exemplo, nós estamos num lugar de elite, aliás, quem não sabe, a Canuto do Val foi reconhecida como a rua que está no 5º lugar como a rua mais conhecida do Brasil. Uau! Né? Então, nós estamos saído lá do Capão Redondo, lá da favela da Grota, vem fazer um programa na Canuto do Val com uma deputada estadual, ainda que é uma mulher negra, mas é uma deputada. E a gente vem fazendo a comunicação num programa que não tem na América Latina, porque a população negra não tem o direito de ter voz. O máximo que a gente consegue, a gente faz os nossos podcasts, a gente tem um representante fortíssimo aqui, que é o João Almeida, que é do Vida de Preto. Espero que você se conecte depois, viu, Mônica? E traz uma comunicação antirracista. E aí eu sempre fico falando isso, porque é uma revolta. Estar aqui é um ato de revolta o tempo todo, porque nós não temos o direito de ter voz. Ou quando a gente fala, as pessoas sempre recebem como uma violência da nossa parte. Pois é. Você lutar por ser reconhecido como gente é uma violência da nossa parte. Mas os mais velhos sobreviventes da ditadura militar no Brasil, eles falam que ter direito ao passado nos ajuda a construir um futuro. Se você não conhece a história do seu passado, você não consegue mudar as coisas. Concordo muito com isso. E o Brasil tem uma dívida anterior. A gente não conhece o legado e a contribuição da comunidade afro-indígena brasileira. Por exemplo, a gente chamar esse estado de Estado Bandeirantes. Os bandeirantes chegaram depois. Sim. Né? E fizeram pouco. Os maiores construtores, tanto na elaboração arquitetônica, os maiores agricultores na contribuição de como plantar nessa terra, fazer ela ser produtiva. Quem construiu cada coisa intelectualmente e fisicamente foram os negros e indígenas. Toda a nossa tecnologia ancestral
e social foi colocada à disposição da colonização à força, mas foi a gente. Então, todo dia eu viajando por esse estado, alguém me conta: a Catedral da Sé, você sabia que foi o construtor, não sei o quê, o Tebas? Conhece a história do Tebas? Não conheço a história do Tebas. Um homem negro muito do sabido, que tornou possível a gente ter aquilo, entendeu? E contribuiu com muitas obras pelo estado afora. Ah, você conhece o berço do samba? É o Rio de Janeiro? É a Bahia? Não, é Santana de Parnaíba e o samba do bumbo. Eu descobri o samba do bumbo eleita. Tem mais de 100 tipos de expressões de samba no estado de São Paulo. Eu vou viajando, aí é um Moçambique, é uma congada, é uma umbigada, é um bumbo e etc. e tal. A população escravizada, durante as festas religiosas, antes de Aparecida, o centro religioso do estado de São Paulo era Santana de Parnaíba. Então, os senhores de escravo e de engenho tinham as suas procissões. Até hoje a gente tem muita romaria para aquela região. E eles ficavam 2, 3 dias durante a Páscoa reunidas nas atividades católicas. E aí os seus escravizados, que inclusive os transportavam nas costas, faziam também as suas festas. Faziam seus bumbos, batizavam seus bumbos, tocavam seus bumbos, e aí do samba de bumbo veio o samba de corda, e depois do samba de corda, a escola de samba. Eu sabia disso? Sabia, até chegar lá em Santana de Parnaíba e a galera me contar, e a gente não tem esse reconhecimento. É comunicação, Mônica, tudo isso é comunicação. O fato de não passar essas informações faz com que você siga dominado, você consegue ser manipulado com muita facilidade. Sim. O apagamento da nossa história, né, o apagamento de toda a nossa cultura. Nós temos aqui o Antônio, está ali, ó, um grande escritor negro, já está indo para o 2º ou 3º? 4º livro, com um olhar assim, pedagógico, sobre África, sobre a luta antirracista, de uma maneira formidável. Mas você não conhece ele. Uhum. O João talvez não conheça. Uhum. E aí o que acontece? O que nós fazemos exatamente nesse processo aqui? Nós fazemos esse processo de comunicação. E aí eu vou falar uma coisa para você. Nós temos essa polêmica entre direita e esquerda. Uhum. Lamentavelmente tem esquerda que não me representa. Uhum. Eu sinto muito em te dizer. Parei com o bolo. Estou começando a comer agora outra coisa. Vamos de brigadeirinhos. Então, eu vou passar para outra coisa, porque, assim, ficar pegando o meu discurso, a minha história, toda a minha luta. Nós somos o país que mais mata pessoas trans. É o Brasil. E a gente continua aí, ó, firme e forte, se mantendo nessa posição. Aí você vai... Será que a gente está olhando mesmo para as mulheres trans? Será que a gente realmente está olhando para as mulheres trans negras? Porque eu conheço várias em situações de vulnerabilidade tremenda. E eu fico muito preocupada com essa posição dessa esquerda também, que pega os nossos discursos, você me desculpa, e coloca ali como bandeira, e aí, na prática, depois eu fico vendo que não é a mesma coisa, não está dialogando com a minha realidade. Isso me preocupa muitíssimo, porque abre espaço para essa direita que está também crescendo a cada dia. Aí. Você me lembrou 2 coisas. Primeiro, que hoje, nesse momento que a gente está gravando, a gente está sofrendo a perda de um dos grandes ativistas da causa do acolhimento das mulheres trans em situação de rua. Sim, sim. Que é o Beto, da Casa Florescer. Amanhã a gente tem velório. Eu estou até assim, assimilando essa perda. Beto me ensinou muita coisa, inclusive a diferença da vulnerabilidade da mulher trans e por que ela é jogada a esse lugar e tudo que a gente precisa fazer para ela não ser jogada compulsoriamente à prostituição como única forma de sobrevida. Mas, sobre tudo que você falou, eu também tenho uma briga dentro das esquerdas, uma briga enorme. No último período,
como a direita se radicalizou muito e está à extrema-direita, a gente teve uma perda do centrão, dessa política mediadora, que fala com todo mundo e etc. E existem, entre as pessoas de esquerda, no meu ponto de vista, uma tentativa de fazer a gente ocupar esse lugar. Por exemplo, tem muita gente que me diz, fala assim, você não pode ser tão abertamente macumbeira, porque a sociedade brasileira é cristã. Você não vence uma eleição sendo tão abertamente macumbeira. E aí, eu nem sou. Se você perguntar qualquer rito, fazer uma chamada oral para mim de qualquer rito do candomblé, da umbanda, da quimbanda, eu não frequento o terreiro. Eu defendo os terreiros porque eles sofrem racismo religioso. Exato. É uma parte do racismo. Eu sou apaixonada, eu sou a judia mais macumbeira de toda a sinagoga. Quando eu falo isso para o meu rabino, ele quase infarta, mas eu sou a judia mais macumbeira, graças a Deus. Amém. Amém. E se a gente não defender, as pessoas serão empurradas para uma teocracia, que é diferente da liberdade que a gente quer. E claro que seria mais fácil eu vencer uma eleição se eu não falasse de letalidade policial, se eu não questionasse a polícia, porque as pessoas, majoritariamente, acham que a política é uma instituição que está aí, tem sempre razão e tem que não defender. As pessoas falam, mas se você criticar a polícia, você está defendendo o bandido, vai ser difícil para minha mãe entender esse seu discurso. Seria mais fácil para mim adotar uma postura mais ao centro, esconder a minha revolta e as minhas causas para ganhar uma eleição. Só que isso não muda a nossa vida, porque os nossos problemas são tão profundos, tão graves, tão econômicos, políticos e culturais, que se eu não tiver uma radicalidade para trazer à tona essas provocações, eu não vou vencer os problemas. É a mesma coisa da fila. Se eu for lá, furar a fila, pegar o telefone, encher o saco do diretor do hospital e falar, eu quero uma cirurgia agora, e às vezes a gente precisa, porque está sendo negligenciado, eu resolvo o teu problema. Mas, se está acontecendo isso com você, está acontecendo com todo mundo. Então, eu não tenho que lutar por um indivíduo ou para alguns indivíduos. A gente tem que mudar o sistema. E mudar o sistema é radical, é difícil, não é superficial, não é fácil, não está no senso comum. Porque, se a luta antirracista fosse o senso comum, a gente já teria acabado com o racismo. Se a gente tem o racismo estrutural, é porque o senso comum é racista. E lutar contra o senso comum é difícil. Exige que a gente vá para além da superficialidade. Não existe solução simples para os problemas políticos brasileiros. Não existe solução simples. Eles são complexos. E tem muita gente que está achando mais fácil vencer na superficialidade. Eu não faço parte desse bojo, e muito pelo contrário, eu sou briguenta também internamente, assim, nos espaços das esquerdas, para dizer, mano, não é por aí o caminho, é por aqui, etc. A questão não é a gente se orgulhar de colocar o pé no barro. O negócio é como é que a gente vai tirar as pessoas do barro. Essa é a treta. A cabeça pensa onde o pé pisa? Ok, mas não é fetiche por dizer e reafirmar a minha trajetória, que é triste, como todas as outras trajetórias de pessoas negras em situação de vulnerabilidade, mas é pensar um projeto de futuro para que as pessoas não fiquem em situação de vulnerabilidade, porque não tem o porquê. O Brasil é um país rico, um país fértil, um país onde a agricultura prospera, a gente tem muito que avançar em tecnologia, em ciência, é um país festivo, caridoso, acolhedor, não tem por que a gente viver assim. Só que mudar a cultura é difícil mesmo, causa conflito e choque. E me fala uma coisa, da onde é que vem essa força? Porque eu todo dia desisto. Eu também. Todo dia eu desisto. Eu falo, não, chega, acabou. Tem dia que eu levanto e falo assim, agora eu vou voltar para a minha sala de aula, vou comandar meus professores, meus alunos, e pronto, vou ganhar meu salário. E acabou. Não quero saber mais, isso não me interessa. Aí eu lembro da Tati lá, que não tinha o cabelo crespo,
e não andava com as meninas que tinham cabelo crespo, porque elas falavam que eu não tinha um cabelo crespo. Não podia andar com elas. E aí eu lembro da Tati que tentava andar com as meninas que tinham cabelo mais liso, mas eu não podia andar com elas porque eu não tinha a cor da pele delas. E aí a Tati raspava, até os 15 anos, raspava o cabelo. Sério? Aí eu lembro daquela Tati e falo, não é possível. Não vou voltar para a sala de aula, vou arrumar confusão, vou encher o saco da Mônica Seixas para ela vir para o programa, vou encher o saco do fulano, de todo mundo, para que isso aconteça, porque eu lembro daquela Tati que todos os dias pensava, nossa, aonde é que eu vou me encaixar? Ó, eu nunca decidi, não me lembro de ter havido esse momento de eu falar assim, eu sempre fiz política desde esse marco dos 13 anos, eu considero que toda a organização social, desde a batalha pela salsicha na merenda e sem salsicha na merenda, que veio depois, por uma comida saudável, tudo que a gente fez, todos os organismos que eu participei até agora são políticos. Mas eu acho que a política eleitoral, né, que é um marco, que as pessoas acham isso muito distante, né? Os deputados, os políticos estão aqui, o povo estão aqui. Eu nunca tive essa autoestima, não me lembro assim de ter dito, eu vou ser candidata. Nunca tomei essa decisão até hoje. A minha primeira candidatura foi a prefeita da minha cidade de Itu. A gente estava vindo de uma luta pela água. Itu é uma cidade seca, tinha uma companhia privatizada como agora a Sabesp, que não atendia no momento de falta d'água. A gente batalhou, expulsou a empresa, reestatizou. E aí as pessoas falaram, não, você tem que ser candidata para discutir água pública, água de qualidade, transporte no final de semana, que nas cidades dos interiores como Itu não tem. Só tem ônibus e passa 2 vezes por dia. Então, você não tem direito a rolezinho, a ir no hospital, etc., de final de semana. E aí você tem que ir para falar, a gente nunca vai ganhar, mas você tem que fazer as pessoas ouvirem a cidade que a gente quer. Aí eu fui chorando e fiz. Depois, no momento seguinte, Sâmia Bonfim, deputada federal, o grupo que me circula, falou, não tem trans, não tem indígena, não tem mulher negra na Lesp, vamos botar numa candidatura coletiva, porque eu fui a primeira a ter uma candidatura coletiva, vencer uma eleição numa candidatura coletiva no país, né? Em 2018. Vamos colocar essa crítica eleitoral. Não vai ganhar, mas a gente vai usar esse espaço da eleição para discutir as ausências. Ganhei. No momento que eu ganhei, eu gritava e falava, ai, meu Deus, o que eu vou fazer da vida? Todos os dias eu dizia, agorinha, eu estava ali falando da morte do Beto, que é uma pessoa querida, esse ativista da causa Florescer. E eu estava falando com o Jimmy, que me acompanha aqui da minha equipe, falando assim, como é que eu vou entrar? Sabe, eu estou zero carisma, estou com vontade de chorar. Eu perdi uma pessoa querida. E aí, ao mesmo tempo, eu lembro da estrutura que você moveu para a gente estar aqui. As pessoas que talvez vão se chocar, mas vão parar para refletir com esse meu papo de que a polícia não dá segurança para ninguém, etc. E entrei. Mas todos os meus dias são assim. Todos os dias eu desisto, todos os dias o senso de revolta, falando, mas espera aí. A vida não está gostosa, não. Mesmo que você... Eu também sonho, e acho que vai ser esse o caminho da minha aposentadoria, ser professora de educação infantil. Me vejo super numa sala, assim, com 2 aninhos, 3 aninhos, fazendo trabalho manual. Vai ser meu futuro. Mas não vai ser eu tendo um futuro mais gostoso, que a vida das pessoas vão estar resolvidas. Então, eu continuo por revolta, por fazer coletivamente. Não faço política individual. Depois que eu me for, outras virão. E a gente está sempre pensando nisso. O meu mandato ainda é coletivo, porque eu tenho uma reserva de mulheres negras. Eu penso meu mandato como uma escolinha mesmo. Eu aprendo com elas, do território delas, porque esse estado é gigante. Mas eu vou passar e elas vão seguir. Tem mulheres muito jovens, tem mulheres mais velhas me cercando. E vou coletivamente, mas eu choro todo dia. Choro todo dia. É muita terapia, é psicotrópico, não é gostosinho, não. Aliás, assim, uma das coisas que eu aceitei ajuda esse ano, tem muito pai de santo à minha volta, né? Porque a gente defende terreiro. Os terreiros passaram por um momento absurdo no estado de São Paulo. A polícia militar, que fazia formação na Universal, começou a invadir gira, terreiro,
tentar apreender pai de santo, líder religioso, a gente teve que defender, e nisso a gente organizou o Emancipa Che, que é nosso movimento social em defesa da liberdade religiosa e contra o racismo religioso, e tem muito pai de santo e mãe de santo que quer me fortalecer, inclusive espiritualmente. Aí eu aceitei uns banhos, fazer um ebó. Maravilhosos banhos. Peguei um preceito, aí uma das coisas que eu pedi para o pai, que ele falou assim, faz um pedido aí, o que você quer? Eu falei, eu queria me divertir um pouco no fazer político. Por quê? Porque tem muita coisa boa também, Tati. É que a coisa é tão dura, mas assim, a quantidade de casa, de vida que eu conheço, eu visitei todos os territórios indígenas do estado de São Paulo. As melhores mulheres do estado de São Paulo eu conheço, são minhas amigas. Eu tenho a honra de estar aqui sentada no seu sofá, conhecendo o teu povo, sabe? A gente recebe muito carinho, a gente está conquistando maternidade, está conquistando política de permanência para jovem negro nas universidades, a gente está construindo saneamento básico para quem ainda não tem, a gente está lutando para zerar a fila da saúde, e tem muito amor, assim. Às vezes eu pego um show de uma drag, às vezes eu tenho uns maracá só para mim, tem uma galera que me recebe no samba só para me mostrar aquela congada. Eu quero me divertir um pouco. Ah, então você vai se divertir, porque, inclusive, um artista que veio hoje para dançar, cantar para você o lançamento da música dele, de Franco da Rocha. Aí. Ele vem fazer o lançamento hoje aqui no programa, na sua presença, lá de Franco da Rocha, ele vem para cá. Eu te interrompi para a gente fazer um bate-bola rapidão aqui. A gente não combinou, mas vamos lá. Eu quero que você complete a frase, Mônica. Tá. A política precisa da gente, todos nós. Nada sobre nós sem nós. A periferia merece tudo. Tudo é nosso. A periferia merece, inclusive, ser o centro da formulação política, o centro do transporte, o centro da saúde, o centro da nossa formulação, porque é onde vive a maioria das pessoas. A democracia só existe quando ela chegar em todos os lugares, quando todas as pessoas terem os seus direitos garantidos, independentemente de CEP e cor de pele. Hoje, nós não temos democracia ainda. O futuro será nosso, que a gente vai pegar na mão, com revolta. Eu acho que a gente está caminhando para uma guinada. Eu sei que é um momento muito difícil, mas eu vejo a molecada se organizando, eu vejo as mais novas tomando a frente, eu vejo as mais velhas com muita ousadia de lutar. Eu acho que o futuro vai ser nosso. A sociedade sempre caminha para mais progresso. Eu acho que a gente vai caminhar, sim, para um mundo de mais solidariedade e respeito. Agora, um recado para a Tati, lá do Capão Redondo, e para a Mônica, lá de Mogi ou de Itaquá? A Mônica de Itaquá. A Mônica de Itaquá e a Tati do Capão, que está lá, vão vir. O que você diria para essas duas que estão vindo aí, que certamente vão ocupar os nossos espaços? Menina, não deixe ninguém fazer você acreditar que você não é gente e que você não merece o mundo. Menina, procure a comunidade que te pertence. Todo o axé, carinho, abrigo que eu encontrei foi dentro da comunidade negra e coletivamente. Menina, não ache que os problemas são seus. Os problemas são do mundo como ele é. E se junte àqueles e aquelas que querem mudar o mundo, porque a gente não se emancipa sozinha, a gente se emancipa coletivamente. Menina, você é amada, você é necessária, você é linda e você pode fazer a diferença. Cresça logo para ocupar os lugares que a gente merece. Nós já precisamos de substitutas, né? Gente, uma salva de palmas à nossa deputada estadual, concorrendo à reeleição, num coletivo de mulheres, Mônica Seixas. Eu quero que você receba agora os nossos brindes, os nossos presentes maravilhosos. Que mulher.
Tati, do programa Fala aí, Tati. Ah, mas vocês são chiques demais. Esse daqui é um planner maravilhoso. Para de me uma organizar, mulher- tá bom. Você para se organizar, né, amiga? De uma pessoa maravilhosa, uma mulher trans que nos apoia, Jenny WU. Maravilhosa, um super beijo, Jenny. Olha só onde seu presente está chegando. Qual é o arroba da Jenny, para quem quiser um A ler? Jenny é Abiu, é @Abiu. Ela é consultora, trabalha na Natura e ela traz pra gente aí uns brindes maravilhosos. Olha só o planner que ela trouxe para você. Amei. Obrigada. Obrigada. A Jenny é uma mulher trans que nos apoia, Necessário. fantástica, que faz um trabalho fundamental aqui. E não parou, né? E não parou. O que mais? Chocolates com sabores africanos, exclusivamente da Dona dos Doces. Siga as redes sociais e conheçam essas delícias. Já quero comer. E também não poderíamos esquecer, Odonto Company, também os brindes. E conheça a doutora Karen do Brás. É lá que o seu sorriso acontece. Uau, é um kitzinho de viagem. Olha só, deixa eu te mostrar aqui. E eu que moro um numa kit de viagem. mochila, vou usar. Olha só, a Domênica, ela fez essa embalagem exclusiva porque nós estamos no Juro das Pretas, dia 25 de julho. Lindão, né? onde é Olha, que eu mostro? maravilhoso. Chocolates com sabores africanos. Você vai amar. Amei Isso daqui já. é viciante. Amei já. Se você quiser dividir comigo, não tem problema. bem, a gente tá bem, irmã. divide, tá, Tá amiga? bem, irmã. Tá? Você é filha única, não, né? Não, eu tenho uma irmã. Ah, tá. Eu sou filha única, eu não gosto de dividir, não. Então, se fosse a minha parte, eu não ia dividir contigo, não. Brincadeira. E nós temos aqui, lógico, também, kit viagem, porque a saúde bucal para a população preta, ela é quase zero. Porque para nós, sentir dor de dente, arrancar o dente e acabou. E aí eu fiz uma parceria com uma amiga fantástica, a doutora Karen do Brás, no meio do povão. Então, todo mundo que tiver a oportunidade de procurar médicos que tem empatia, eu recomendo a doutora Karen do Brás. Está mandando isso aqui para você. Está ali, maravilhosa. Obrigada. Nossa apoiadora. Ela falou pra gente comer o chocolate e depois escovar os dentes. Exato. Não esquecer, tá bem? Pois é. São essas pessoas que nos apoiam, Mônica, e não só. Nós temos eu tenho assim, um grande amigo, um parceiro, Claudinei. Claudinei é uma pessoa formidável, que acredita no trabalho do programa, traz os grandes convidados, é sempre um dos maiores articuladores. Nós temos diversas pessoas que vêm apoiando. Isso aqui é um coletivo grandioso. A Vulcans Filmes é o pessoal que sai lá do Capão Redondo, atravessa, porque para vir para cá, amiga, 2h30 sem trânsito. É mais fácil ir para Itu. Pois é. Mas nós acreditamos nessa comunicação necessária e estamos a cada dia colocando mais gente no nosso grupo. Faço esse convite para você. Venha para o programa, faça parte dessa comunicação. Amei mesmo. Amei mesmo. Muito obrigada, pessoal todo, gente que eu não estou vendo atrás da luz. Muito obrigada. Obrigada, Tati, tá maravilhosa, programa incrível. Até sorri nesse dia difícil. Pois é. Eu também senti a Lili Vargas maravilhosa, me mandou. Eu falei para ela, Lili, infelizmente, né? Mas ele deixou, com certeza, uma história lindíssima em que a gente vai seguir firme e forte. E um beijo para o Capão também. Eu contei... Eu vou pegar o microfone. Eu contei várias histórias de descoberta do Estado. O Capão tem grande contribuição também, além do rap, da cultura negra e etc. Mas eu trombei no Capão um negócio chamado Justiça Restaurativa. Tem alguns coletivos de justiça restaurativa que, em vez de você levar o humano para a prisão por pequenos conflitos, você bota as duas pessoas em pequenos conflitos para negociarem, para se entenderem, para pedir desculpa e se repararem. Porque mais do que punir alguém que erra, às vezes é possível você entregar a reparação para quem foi lesado. E esse conceito de justiça restaurativa eu não tinha.
e aprendi lá no Capão, que já foi conhecido no passado por ser um dos territórios mais violentos do país, mas é também um território muito segregado, onde a política não chega, onde a bala da polícia chega Pois antes é. do metrô, então do trem. Então, um beijo, Capão. Aprendi muito no território também, sou fanzoca. E o Capão Redondo é um celeiro de artista, é um celeiro de arte, de música. Nós temos livro, filme e temos programa. E é isso. É lógico, como toda a periferia sofre, a gente precisa de políticas públicas que pensam realmente. Em todo o programa, o pessoal fala assim, não, mas você só fala do Capão Redondo. A dona Leris está lá do outro lado, ela fala assim, eu liguei a televisão, estão falando lá do Capão Redondo. Eu falei assim, é intriga. Se estão dizendo que é perigoso, que é assalto, é tudo conversa fiada de gente fofoqueira. Mas o Capão Redondo tem um lado muito bom, que nós, assim como toda a periferia, a gente sobrevive a todo tempo, a todo momento. Tem um grupo fantástico de mulheres egressas no Capão. Verdade. Sensacional, que faz um trabalho Conheci contigo. lindíssimo. É a mulherada firme e forte, está conosco aí. Agora, eu quero que você conheça o nosso artista, Léo Klepp, que vem lá de Franco da Rocha, direto para o Fala Itati, para lançar a música para você, porque é sobre isso o nosso programa. É sobre uma comunicação justa, íntegra e com direito para todos. Uma salva de palmas, gente. Mônica Valeu, Seixas. gente. Honrado, um prazer. Meu bem, vamos lá? Tudo pronto? Podemos, Cidinha? Podemos? Vamos? Vamos sentar aqui? Aqui? Vamos sentar ali? Vem para cá? Opa, então vamos sentar aqui do lado do nosso amigo Claudinei. Senhoras e senhores, apresento a vocês meu álbum Fruto do Talento, de Franco da Rocha pro mundo. Isso é God's plan, God's plan, isso é God's plan. Habilitado eu dirijo minha vida, na estrada sinistra me perde de vista. Eu tô a milhão e não olho pra trás, passado passo, aumento marcha, absorvendo todo aprendizado, cicatrizes que me deixaram lapidado. Alguns momentos fiquei magoado, que só de lembrar me deixou mal-humorado. Só tô queimando aquele mato, na guerra interna busco paz de fato. Colhemos o que plantamos no passado, o mal existe meu mano. Visão, atenção com quem tá do seu lado, quem enganou, beijo no rosto, peço proteção contra mano falso. Essa, valores sem preço, quando se é determinado, iluminado, eles se sentem ofuscados. Há anos eu queria, há anos acreditava, mas tudo é possível pro que me tirou do nada. Pro que me tirou do nada. Do que me tirou, isso é God's plan, God's plan, isso é God's plan. Habilitado eu dirijo minha vida, batida em rima, bússola divina, e no jogo aponta. Tô tipo surfista, pego a maior onda. Com o poder da palavra foca e escalando o precipício vou subir. Nem hip hop, MC, type Mano Brown, type Dinadi. Pinto uma boa parte do quadro da minha vida. O tempo é sagrado, eu te conto um segredo, frustrados é quem nunca se arrisca. Busco o equilíbrio dando sem cair. Jurei prosseguir, meu alicerce tá dentro de mim, mano, seu alicerce tá dentro de si. Valores sem preço, quando se é determinado, iluminado, e eles se sentem ofuscados. Há anos eu queria, há anos acreditava, mas tudo é possível pro que me tirou do nada. Pro que me tirou do nada, tá ligado? Pro que me tirou, isso é God's plan, God's plan, isso é God's plan, God's plan. Eu dirijo minha vida. Tamo junto, muito obrigado. Essa música é do álbum Fruto do Talento. Agora, antes de mais nada, tem mais uma ali que eu preparei, tá bom, Tati? Que essa é dedicada a vocês. Tem um coraçãozinho apaixonado, que tem aquela pessoa especial, que de repente não pôde estar aqui hoje, mas aquela pessoa que está dentro do seu coração, que não sai da sua cabeça, tá ligado? Pra mostrar que vagabundo também ama, que todo coringa tem sua lerquina, solta o Princesa do Meu Gueto. DJ Pulga! Corações apaixonados. Hey,
princesa do meu gueto, cola comigo, que eu te quero igual ninguém. Não sei nem explicar, eu fico até sem jeito, mas eu sei que é verdadeiro. Coração pulsando a 100, você roubou a cena, real não cinema. Meu olhar se perdeu, te ganhou inteira. Onde era o rap atrás do cash, só zoeira. Hoje é o rap cash, eu e você de bobeira. De rolê, ou na laje curtindo as estrelas. Sua boquinha gostosa, não deixa ter saideira. Então vem me dar um abraço, daqueles de amasso. Seu cochichar no ouvido, eu te derreto nos meus braços. Vem, meu, tudo que eu mais queria, a sua companhia, na mesma casa todo dia, tristezas e alegrias, compartilhando a vida, uma filha e um gatinho, formando nossa família, formando nossa família. Só sou um moleque, mas quero dizer, prometo te amar e amadurecer, cuida de mim que eu cuido de você. Prometo cuidar de você, princesa do meu gueto. Cola comigo, que eu te quero igual ninguém. Não sei nem explicar, eu fico até sem jeito, mas eu sei que é verdadeiro. Coração pulsando a 100, andando pela rua. Flores me lembram você, cada cantinho dessa cidade não. Quando vejo casais me dá um vazio. Quando eu tô sozinho me deu um sentido, fez cantar igual um passarinho. Se um novo Titanic afundar, sem pensar, duvidar, dou minha vida pra te salvar. Vagabundo, totalmente apaixonado, eu te quero forever, ever do meu lado. Tudo que eu mais queria, a sua companhia, na mesma casa todo dia, tristezas e alegrias, compartilhando a vida, uma filha e um gatinho, formando nossa família. Só sou um moleque, mas quero dizer, prometo te amar e amadurecer, cuida de mim que eu cuido de você. Prometo cuidar de você, tudo que eu mais queria, a sua companhia, na mesma casa todo dia, tristezas e alegrias, compartilhando a vida, uma filha e um gatinho, formando nossa família. Só sou um moleque, mas quero dizer, prometo te amar e amadurecer, cuida de mim que eu cuido de você. Prometo cuidar de você. Tamo junto, muito obrigado, a atenção de todos vocês. Pra quem não me conhece, Léo Clep, programa Fala aí Tati, tamo junto! Gente, ó, sigam as redes sociais do Léo. É uma joia rara aqui dentro do programa, faz parte do programa. Um grande artista. Vem lá de Franco da Rocha, né? De Franco da Rocha pro mundo. De Franco da Rocha pro mundo. Mônica, espero que você tenha gostado. Tire foto. E é sobre isso, é sobre conexões. Bora lá? Vamos lá? Vamos lá, gente? Bom, olha só. Même dans un sommeil éternel, même dans un sommeil